Concordo com o vereador Trevisan. Obrigado. Concordo com o vereador Trevisan. A gente não está aqui para fazer pesar para guerrilheiro, terrorista, narcotraficante e muito menos para quem defende eles. Aquilo ali foi uma ação legítima onde eles escolheram o caminho deles, onde eles pegaram armas e escolheram. A polícia estava lá fazendo o trabalho dela, fez o que tinha que ser feito e se fosse chacina não teria morrido 4 policiais. Bandido tem que morrer, está morto e é isso que tem que acontecer e não tem que ter voto de pesar coisa nenhuma não. Entendeu? Pegou em arma para lutar contra a polícia, contra a população de bem, tem que morrer, está morto e acabou. Não tem que ter voto de pesar. Então, nessa casa aqui, eu também me recuso a fazer voto de pesar para narco-guerrilheiro, narcotraficante. Tinha que ser gente do PT para defender essa gente. Tinha que ser eles para vir aqui defender essa porcaria aqui. Tá? Então essa casa aqui não é disso, essa casa não é para isso, não é feito para defender bandido. Essa casa aqui é feita para defender cidadão de bem, o povo de bem, trabalhador que paga imposto. E não quem vai lá pegar em armas. Então está errado isso aí. Isso aí não existe. E aqui nessa casa isso não vai acontecer. Então se for fazer, que faça separado, que guerrilheiro e bandido se juntam com guerrilheiro e bandido. A gente não, a gente sai. E a gente faz pesar aos policiais que morreram, porque eles estavam no estrito cumprimento do dever. Eles estavam lá cumprindo e defendendo a população. E não indo lá para roubar, para dar tiro em outro guerrilheiro, para tomar território do outro. E nem para fazer vítimas de refém, que tinha vítima refém lá dentro também. Mas isso aí ninguém vai falar, ninguém vai defender. Mas para defender traficante, que o próprio presidente, que está hoje no governo, falando que são vítimas dos usuários, transformando eles em vítimas, aí tem um monte. Tem um monte, mas é um monte pequeno que não reflete 98% do que a população brasileira pensa. Senhor presidente, uma questão pela de ordem. Ordem. Pela ordem, eu gostaria também de fazer o encaminhamento de votação com base na Constituição Federal, que todos têm direito à defesa e até o julgamento mediante sentença transitada e julgado. A questão da defesa dos direitos humanos, também que está lá na Constituição Federal. E também que não temos a pena de morte no Brasil, também eu voto para que as pessoas votemos, porque nós não estamos votando pelo crime, mas sim pelas mortes das pessoas. Sejam dos policiais que foram, na verdade, jogados naquela situação. Tinha soldado que nem experiência tinha, foi jogado literalmente pelo governo Cláudio Castro e também nem todas as pessoas que foram assassinadas são criminosas. Então, nesse sentido, eu quero aqui manter o pedido e que os vereadores votem favorável nos termos constitucionais. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Renan. É muito fácil falar, todos têm o direito de ser julgado. Tem mesmo, então quem está preso lá vai ser julgado. Está preso e será, vai passar pelo processo legal, senão teriam sido mortos também, o que não aconteceu. Então quem foi morto ali foi morto na troca de tiro. Não tinha como julgar, chamar um juiz ali antes de você apertar o gatilho e falar assim, viu, julga aquele cara ali que está com outro fuzil na mão. Mas o drone com granada, não tem Renan. como. Mas drone com granada nos policiais. Não é, Trevisan? E o drone com granada pode. Então, assim, os policiais têm que se defender. Inclusive, o Brasil realmente não tem pena de morte. Não à toa que tem presos também nessa situação. E aí eu digo dos policiais. Por que a pena de morte é sempre para o policial? Por que a pena de morte é sempre para o agente que está cumprindo a lei? Eu não entendo isso aí. Aí quer dizer, mas tinha que ter tido mais inteligência na ação. Quem fala isso nunca sentou a bunda num banco de viatura. Quem fala isso nunca planejou uma ação. Quem fala isso nunca teve um amigo e nunca carregou um caixão como eu carreguei quando a gente estava combatendo no Rio de Janeiro e nós perdemos o cabo Mikami com um tiro no rosto. Outro pela ordem. Nunca teve que ir lá no aeroporto carregando um caixão e fazendo a maior escolta da minha vida. Na Anhanguera, com muitas viaturas e carros de autoridades. Nunca fez isso aí, para falar que tem que usar a inteligência. A inteligência do quê? A inteligência de gente, opinião de gente que nunca sentou a bunda numa viatura? É isso? Então não tem como. E falar que o soldado que estava lá não tinha experiência, pelo amor de Deus, porque um soldado do BOP, para estar no BOP, ele tem que ter muita experiência, passou por um curso desgraçado de foda, para a pessoa falar que o soldado ali não tem experiência. E o policial civil do CORE também passou por um curso muito difícil. E quem não tem experiência é justamente quem dá esse tipo de opinião, que nunca foi combater o crime, nunca conversou com o criminoso na moral.
sempre conversou, escutando a ladainha dele, a mentira dele, para tocar no coração e vir aqui vomitar esse tipo de coisa. Uma questão de ordem, senhor presidente. A Pela ordem. Uma questão Já de teve ordem. questão de ordem, vereadora. É só para dizer, senhor presidente, a falta de argumento é a agressão. Eu pago sua passagem, ô vereador, para você ir lá no Rio de Janeiro, andar de viatura lá. Eu pago sua passagem. E mais, Renan? Eu tenho. Um pela ordem eu tenho. Um eu tenho. Pode falar. Coloca a foto aí, por favor. Tá aí. Esse cara de branco prometeu para esse cara de preto que traria 2 policlínicas para Piracicaba e traria 60 milhões. Entendi. 60 milhões. E não chegou. Então, não chegou, teve que tirar do PPA. Então, essa retirada de valor é justamente isso. E se chegar, que seja bem-vindo. Isso não é uma questão partidária. O governo federal tem que ajudar o município, deve, porque o nosso imposto vai para lá. E se chegar, a gente vai passar, esse projeto vai passar pela Câmara e a gente vai adicionar. Então, assim, não está sendo retirado dinheiro de hospital nenhum, isso é apenas um planejamento. O que foi retirado era essa promessa aqui de pagamento que não foi paga. Obrigado. Uma questão. Pela ordem. Então, vamos lá. Eu não falei nem o nome do tal ministro e nem o nome do prefeito. E o ministro da Saúde, aí, o Alexandre Padilha, é o ministro sancionado pelo governo americano, que tirou o visto dele e da família dele, por violar direitos humanos no programa Mais Médicos, que financiava a ditadura cubana e violou direitos humanos dos cubanos que vieram para cá, que ninguém sabe se é médico, se é enfermeiro, o que é, porque nem revalida fazia. E o pedido realmente do projeto, ele está habilitado. E não está aprovado. Por que não está aprovado? Não é por falta de projeto, porque primeiro, é como o vereador Kawai falou, o município só pode apresentar o projeto depois que o Ministério se posicione sobre a verba. Aí sim apresenta o projeto, senão não tem como. Então, esses 60 milhões é disso. É graça que está saindo da saúde graças ao ministro Padilha, do PT, sancionado pelo governo americano por violar direitos. Presidente. Calma aí. Primeiro pela ordem, o Renan. Depois eu. Então, não é fake news nenhuma. O ministro Padilha perdeu o visto juntamente com a sua família. Quem trabalha com fake news aqui é a esquerda, que quando alguém vem em rebate e joga as verdades na cara, aí se vitimiza, paga de vítima porque não consegue enfrentar de cabeça erguida os debates. Mas ele realmente perdeu o visto e só pôde ir para os Estados Unidos porque foi dado um visto especial e temporário. Então, tem que estudar um pouco mais e procurar ser informada, porque não é só a Globo e a Carta Capital aqui que faz notícia, mas o jornalismo sério, ele existe, é só pesquisar.